Olá, galera! Hoje eu vou estar falando aqui sobre futebol. Eu vejo muita gente comentando: futebol mudou, é diferente, antigamente era de outro jeito, agora é outra coisa. Outra coisa muito comum de se falar é que os técnicos brasileiros precisam de uma reciclagem, de que eles ficaram para trás, que o futebol brasileiro não tem a mesma capacidade tática dos times lá de fora. Bom, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acredito que o futebol tenha mudado, sim, mas não acho que esse fenômeno seja um fenômeno recente, como algumas pessoas apontam. Muita gente considera que o futebol mudou muito de 2006 para cá. Eu considero que essa mudança já vem de antes, bem de antes. Mudança tática, começou talvez depois de 82. Já com o Tele se começou a pensar em remoção, eliminação da posição de pontas, se fazer o lateral que avança, começou a se construir a imagem do volante brigador, menos técnico, né? Desde aquela época se tinha isso, apesar de naquela época, por incrível que pareça, ainda se ter exemplos de volantes muito técnicos e bons, de boa estrutura física, né? Que o privilégio ao físico começou a se dar muito a partir de 86 para cá. A gente começou a ver muitos jogadores atletas, menos jogadores, mais atletas. Jogadores que correm o campo todo, os espaços foram encurtados. E isso não é um fenômeno recente, isso é um fenômeno antigo. E o Brasil, na minha concepção, não está fora desse movimento. O futebol brasileiro também se aplica essa mesma mudança. Não acho que o Brasil tenha ficado para trás nesse sentido tático, não. Acho que os técnicos brasileiros estão todos cientes disso, praticam isso, sabem que é necessário encurtar o campo, sabem que é necessário ter um jogador com preparo físico melhor. O que existe, sim, é que hoje o futebol brasileiro economicamente pode se considerar a quinta divisão, né, do Campeonato Europeu. Sobra aqui apenas aqueles jogadores que realmente não conseguem ser vendidos nem sequer para a Ucrânia, nem sequer para a China, nem sequer para... Enfim, a gente tem jogadores piores, taticamente, tecnicamente, e é óbvio que a consequência disso vai impactar o trabalho dos técnicos brasileiros. Mas não significa que eles sejam técnicos atrasados. Eu discordo disso, acho que são técnicos bem atualizados. Muitos até acredito que, apesar de não ter um mercado europeu aberto para eles, como acontece, por exemplo, na Argentina, acho que é muito mais por uma questão de língua, né? O português, existe uma barreira maior para a entrada de uma pessoa que fala português na Europa do que, por exemplo, uma pessoa que fala espanhol, como é o caso dos técnicos argentinos. Então, a gente sente realmente que existem poucos técnicos brasileiros que fazem sucesso na Europa. Não por falta de conhecimento. Não acho que seja por falta de conhecimento, acho muito pelo contrário. Seriam técnicos que, não fosse essa barreira linguística, possivelmente estariam fazendo muito sucesso na Europa. Tá? Assim como acho também que muitos técnicos que fazem hoje sucesso na Europa, se viessem aqui para pegar um campeonato brasileiro difícil como equilibrado como com péssima logística, com um calendário péssimo, acho que esses treinadores se viriam em situação muito calamitosa, viriam com o seu trabalho muito prejudicado e teriam abalado a sua reputação. Porque a gente imagina, endeusa alguns técnicos, acha que eles são o máximo, e a verdade é que na Europa é mais fácil. Outra coisa também é essa questão do técnico. Aí é uma mudança, acho que cultural. De uns tempos para cá se deu uma ênfase muito maior ao técnico, que ganha o time que tiver o melhor técnico. Parou-se de se atribuir responsabilidade à inteligência de um jogador de meio de campo, parte tática do time. Antigamente, né, eu vi uma vez uma entrevista com o Gerson, com jogadores das antigas, né, eles falando o quanto eles combinavam entre si, né, ali em campo, com a inteligência que eles tinham, quem que ia subir, quem que ia descer, quem que ia cobrir quem, né? Isso deixou de existir. Hoje você tem a figura do professor, do técnico que decide tudo. Ele é responsável por toda a parte tática, acumula totalmente essa responsabilidade, e os jogadores pararam de querer pensar, né, com a própria cabeça. Os jogadores, a coisa não está funcionando bem, eles olham para o técnico, e aí, o que eu faço? Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como tomar uma atitude, eles não sabem ter personalidade.
E essa é uma crítica que eu faço. Fiz a seleção de 2014, da seleção brasileira, porque na Alemanha, do 7-1, essa Alemanha teve jogadores de personalidade, e o Brasil não tinha nenhum jogador de personalidade. Era difícil, é difícil você... Hoje é muito difícil você ver um jogador de personalidade, um jogador que chega em campo já entra orientando, organizando, né? Antigamente a gente tinha esses exemplos em excesso. Vários jogadores muito inteligentes coordenando os outros, organizando o time, e isso é difícil hoje. Parece que todos os jogadores, os 11, olham para o técnico e aí, o que eu faço? Isso sim também foi uma mudança que aconteceu no futebol, lamentável, porque eu acho que jogar futebol só com preparo físico, com correria, com velocidade, sem inteligência, transforma o esporte no que para mim ele é hoje, um esporte chato. Futebol para mim hoje é um esporte chato, desagradável de assistir 90% dos jogos. Antigamente era o contrário, 90% dos jogos eram muito interessantes de serem assistidos, justamente porque os jogadores eram mais inteligentes. É verdade também que eram menos atletas, corriam menos, os espaços existiam mais, talvez a marcação fosse até mais violenta, mas porém chegava menos junto. Então acho que sim, o futebol mudou, na minha concepção se transformou num esporte mais atlético, menos inteligente.